Programa livre para todos os públicos. Olá! Se você gosta de informação, urbanismo e arquitetura, tá no lugar certo. O programa Urbanidade está começando agora. Não é segredo para ninguém que as árvores deixam a cidade muito mais bela. Hoje vamos mostrar a beleza dos ipês amarelos, árvore símbolo de Fortaleza. Vamos receber também a arquiteta Ariane Lima para falar sobre projetos urbanísticos. E para começar, eu te convido para um passeio que a nossa equipe fez nos chamados Parques Urbanos. Confira! Morar perto de parques com pássaros, árvores, flores, dá aquela recarregada nas energias, alivia o estresse e até diminui as chances de doenças como depressão e ansiedade. A população de Fortaleza está cada vez mais se apropriando dos parques urbanos, como forma de dar aquela escapadinha da rotina pesada da cidade grande. O Parque Adair Barreto é um grande exemplo e virou um point para quem quer estar em contato com a natureza e dar aquela desopilada, seja sozinho ou em família. Para mim, os parques urbanos são muito importantes por causa do contato com a natureza, né? Trazer nossos filhos para ter contato com as árvores, com os animais, é muito importante. Praticamente de 15 em 15 dias a gente está aqui nesse parque. As crianças ficam mais livres para correr, para brincar, fica mais à vontade. E sendo aberto fica mais fácil para a gente olhar e elas ficarem à vontade, brincando. A gente tem 2 filhos pequenos, então elas precisam ter acesso, contato com a natureza, ver outras pessoas, e a gente vem cada vez mais vindo para esses lugares, a gente acaba cada vez mais vindo para os lugares abertos, amplos e com esse contato mesmo com a natureza, principalmente para as crianças. Elas ficaram muito tempo presas dentro de casa, a gente morava num apartamento pequeno, e elas precisavam de acesso, né, a espaços abertos para correr, para brincar, e a gente acabou vindo mais para os parques por conta disso. Comecei inclusive a vir depois da pandemia. Ele é um espaço aberto, então eu posso trazer minha filha, posso trazer minha família, meus pais, e eu não tenho que me preocupar com o Covid, basicamente. Os parques urbanos não só incentivam na convivência das pessoas, mas são fundamentais para as metrópoles, facilitam o controle da temperatura, da umidade e favorecem a biodiversidade. A Bia Azevedo, ela é daqui de Fortaleza, é advogada, é voluntária do Instituto Verde Luz e ela acabou de chegar de Oxford, inclusive fez uma tese há pouco tempo, né, do mestrado, que falava sobre essa reconexão das pessoas da cidade grande com a natureza. Explica um pouquinho pra gente. Então, eu escrevi sobre como os residentes das cidades podem ser integrados com as áreas verdes, com as áreas naturais por meio de políticas públicas. E aí eu fiz vários estudos de caso sobre Medellín, que é na Colômbia, sobre Durban, na África do Sul. E a partir desses estudos de caso, eu tracei recomendações para a cidade de Fortaleza. Foi muito legal ver essa perspectiva internacional e ver como ela pode ser aplicada aqui. Estou para Fortaleza. Isso. E aí, qual a importância dos parques urbanos para a nossa cidade? Ela se divide em 2 partes. Existe a importância para a cidade, que acredito que é uma importância de infraestrutura, de serviços ecossistêmicos, que eu vou explicar direitinho. A gente anda correndo, preso no trânsito. E aí os parques, eles vão ser esses ambientes de respiro, em que as pessoas elas vão chegar para relaxar. E existem muitos estudos científicos que demonstram a importância dos espaços verdes nas cidades para o psicológico das pessoas, para a capacidade cognitiva, que é essa capacidade de ler, de entender, de raciocinar, de ter criatividade. Então, não só isso vai alterar o bem-estar das pessoas, como também altera até mesmo a inteligência. Assim, você não só fica menos estressada, como também você vai ser
com certeza você vai ler aquele livro mais rápido. É um ambiente, então, para você jogar aquele xadrez, é um ambiente para você fazer aquela leitura mais aprofundada. Isso, exatamente. É um ambiente para levar as crianças, para relaxar, para entrar em contato com a natureza mesmo, que é uma necessidade que a gente tem como ser humano, né, de estar conectado, mas também existe o benefício para a cidade e que também afeta a gente. Por exemplo, os parques urbanos, eles vão diminuir a temperatura do local onde eles estão inseridos. Então isso, que é o que a gente chama de manutenção de microclima. Eles vão deixar um ambiente mais fresco, mais agradável. Tem também, por exemplo, os parques urbanos, geralmente, eles vão ter áreas que não estão com cimento, que vão ser áreas que a água da chuva vai conseguir atravessar, aí alimenta os lençóis freáticos, impede alagamentos em momentos de chuva. Então, é todo um benefício que é gerado também para a infraestrutura da cidade, que a gente chama de serviços ecossistêmicos. E aí os parques urbanos, eles também proporcionam isso, além de ser, obviamente, um lugar de confraternização. É justamente aquela questão que a gente tanto fala aqui na urbanidade, a ocupação dos espaços, a apropriação dos espaços, né? Exatamente, o parque urbano ele também vai facilitar esse sentimento de comunidade, esse sentimento de as pessoas se sentirem incluídas, se sentirem pertencentes. E isso também é muito importante até numa perspectiva de política pública. Porque no momento em que a pessoa se sente responsável por aquele espaço, ela sente que tem uma conexão com aquele espaço, Ela cuida. Aquela pessoa vai poder dar a opinião dela, vai poder dar um conhecimento que a gente chama também de conhecimento, às vezes é um conhecimento tradicional, às vezes é um conhecimento comunitário mesmo, de quem está ali no dia a dia e conhece aquela área, às vezes até melhor do que um técnico que está vindo de fora fazer uma intervenção, que é o processo de estar protegendo, cuidando desses espaços urbanos. A gente falou sobre a importância, mas de fato, se a gente for assim, objetivar, falar mesmo, assim, resumir o que é o parque urbano. É um termo técnico da legislação urbanística da cidade, né? A legislação que trata dos espaços urbanos e que cria esse espaço para o lazer, para a convivência. Muitas vezes vai ser um espaço que tem uma lagoa, vai ser um espaço que tem um rio, vai ser um espaço que tem uma área verde. Então, é realmente um espaço para a convivência das pessoas com a cidade, com esse meio ambiente natural. Vivência de prática de esportes, de recreação. Então, é um instrumento urbano para gerar esse bem-estar para a cidade. Agora, na pandemia, o pessoal faz até aniversário, festa de aniversário, ninguém paga mais buffet, é tudo no parque, né? Exatamente. Então, tem esse vento, tem o sol, tem esse bem-estar, né? Que muitas vezes a gente, estando num ambiente fechado, a gente não tem acesso. E aí no parque tá tudo lá à disposição para a gente curtir, para a gente festejar, né? E eu acho que a pandemia ela trouxe essa reconexão também, de as pessoas passarem a frequentar mais os ambientes abertos, os ambientes urbanos. Agora tem também a questão da conscientização ambiental, né? Porque não adianta a gente ir para um parque e jogar a garrafa PET no chão, fazer aquela sujeira, tem isso também. Exatamente. E esses resíduos, né, esse lixo que fica no parque, se a gente não cuidar, ele vai atrapalhar aquele meio ambiente natural. Então, se ele vai parar no rio, ele vai gerar um problema para o rio, ele vai gerar um problema para as espécies que vivem ali naquele rio. A conscientização ambiental, como tu falou, é ter essa consciência de que está tudo conectado. Não adianta vacilar não, viu, galera? Na hora de ir para um parque urbano, leve seu saquinho, seu depósito para colocar o lixinho e fica tudo bem. Quais são as espécies que a gente pode encontrar nos parques urbanos? Fala um pouquinho das espécies e da fauna e da flora também. Então, de fauna a gente tem desde aves, né, que são os pássaros, répteis, também mamíferos, pequenos mamíferos. A gente aqui no Parque do Cocó, por exemplo, tem a raposa, que é uma espécie super carismática, né, muito bonitinha quando a gente encontra. E de árvores, a gente também tem várias árvores frutíferas. Dependendo do ecossistema, a gente pode encontrar espécies de mangue, espécies de restinga, que vão ser ali mais naquelas áreas de duna. Aqui no parque a gente também tem uma série de árvores frutíferas. Esse também é um serviço que essas áreas elas prestam para a sociedade, porque vai ser uma área em que você pode fazer a coleta de frutas e levar essas frutas para casa. Bia, a gente tem acesso a tudo isso, mas também a gente não pode alimentar os animais, né? Não pode interferir tanto assim. Tem que manter o equilíbrio do meio ambiente para que esses animais eles consigam se alimentar dentro do seu próprio ecossistema, sem a gente ficar interferindo. E qual a diferença, então, de unidade de conservação? Nós estamos numa grande unidade de conservação que é o Parque do Cocó, para um parque, por exemplo, um parque urbano.
Então, a unidade de conservação, ela vai ser criada quando existe uma fauna e uma flora e uma biodiversidade mais rica. Um outro exemplo de unidade de conservação em Fortaleza, então? A gente está aqui no Parque do Cocó. O outro exemplo de um parque que é a unidade de conservação é o Parque da Sabiagoaba, o Parque de Dunas. Então, vai ser chamado de parque também, mas é um parque de proteção integral. Então, os parques de proteção integral, eles vão ter, como já se fala, uma proteção a mais, voltada para proteger o quê? Os animais, as plantas, que é a fauna e a flora. E então dá exemplos pra gente de parques urbanos aqui em Fortaleza. Então, para quem mora ali no Cambeba, tem o Lago Jacareí, lá no centro tem o Parque da Criança. E aqui mesmo, no Parque Estadual do Cocó, existe também o Parque Adail Barreto, que ele é um parque urbano que está dentro do Parque Estadual, que é, como eu falei, uma unidade de conservação. Então, existe também essa sobreposição. Então, para encerrar, qual a dica que você dá, Bia, para quem quer aproveitar os parques urbanos da melhor forma possível? Tira um tempo, vai com calma, aproveita o espaço, né? Ir para lá, conversar com as pessoas e também cuidar, não deixar lixo. Muitas vezes existem intervenções das próprias comunidades de fazer reflorestamento, de fazer plantio de árvores, de fazer mutirões de limpeza nesses espaços e para a gente poder usufruir dos parques com cada vez mais qualidade. A gente, nossos filhos, os netos, todo mundo, né? Poder curtir de uma forma bacana os parques urbanos. Exatamente. Fortaleza possui mais de 25 parques urbanos, sendo 14 parques urbanos com lagoas. Ainda não somos a cidade mais arborizada do Brasil, não. Mas temos aí um bom leque de opções para a gente se apropriar e aproveitar, respeitando o meio ambiente, é claro. Carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. E quem está acompanhando o programa de hoje é a arquiteta Ariane Lima. Ariane, para começar a sua participação aqui no Urbanidade, explica pra gente o que é urbanismo e o que é projeto urbanístico. O urbanismo pode-se dizer que é tudo isso que a gente vive dentro da cidade. Desde projetos urbanísticos, a planejamento, a festas na rua, a sentar na calçada. O urbanismo é uma ciência que estuda o comportamento humano dentro dos espaços públicos. Essa vivência de pessoas, entre pessoas e pessoas com a cidade faz parte de uma única coisa. O projeto urbanístico, ele é justamente uma diretriz de como melhorar esse espaço público, esse espaço aberto, uma praça, o que seja. Acontece um planejamento urbano, o estudo das pessoas que utilizam esse espaço para que a gente possa intervir em algum local, seja ele existente ou algo novo. Com o intercâmbio a gente consegue viver outros espaços além daqueles que a gente vive. Profissionais, no caso, viajando para outras cidades, outros países, eles conseguem trazer muitos conhecimentos, e o bom desse conhecimento é que você não precisa ir para uma cidade parecida, você pode ir para uma cidade mais fria, sei lá, no norte europeu, não sei, e ver alguns elementos que, sendo adaptados, possam trabalhar de uma forma muito eficaz aqui na cidade. A tecnologia ela tem impactado a construção da cidade de uma forma muito importante. Precisamos dessa tecnologia para trazer novas infraestruturas, seja ela na mobilidade, na infraestrutura básica que precisamos na cidade. Querendo ou não, estamos vivendo uma era muito digital e essa cidade precisa crescer junto com as pessoas. É tanto que no futuro não tem mais como separar, né, o crescimento urbanístico com o crescimento tecnológico. Elas duas vão caminhando lado a lado porque é preciso disso. A gente sempre acha que a arquitetura é feito através de projeto, mas também a arquitetura e o urbanismo é feito através de conversas. E essas conversas hoje em dia estão acontecendo principalmente online, né, onde você procura matérias, procura sites que possam te dar esse tipo de conhecimento, te dar essa oportunidade de conversar com outras pessoas que tenham a mesma linha de raciocínio que a sua, né? Um conhecimento mais
mais democrático, ao invés de ficar só em pequenos grupos, sabe? A tecnologia está dando essa vazão para todo mundo poder conversar sobre o que estamos vivendo. No próximo bloco, vamos falar sobre a árvore símbolo de Fortaleza, o ipê amarelo. A gente volta já já. A beleza do ipê amarelo faz o nosso dia ficar diferente, não é mesmo? Eu compartilho com você a matéria que eu fiz sobre a importância dessa espécie e o impacto dela na arborização da cidade. Olha só. Aqui em Fortaleza a gente costuma dizer que é verão o ano inteiro, mas quando chega esse período de setembro, outubro, a floração dos ipês sinaliza um momento da primavera. Inclusive em março deste ano, os fortalezenses elegeram o ipê amarelo como árvore símbolo da capital cearense. Eu converso agora com a Juliana, que é bióloga, e vai explicar melhor para a gente sobre as especificidades do ipê, né? O que torna essa árvore tão característica. Nós temos diversas espécies de ipê, né? São o ipê roxo, o ipê branco e o ipê amarelo, que a gente está aí tão em vista nesse período, que é o período de floração dele, de setembro a outubro, né? É uma espécie de médio porte, que pode chegar até os seus 5 metros de altura, de floração amarelo, bem exuberante, que tem um excelente apelo paisagístico, né, para a arborização urbana da nossa cidade. A função ambiental de abrigo e alimento para algumas espécies nativas da nossa fauna, inclusive as abelhas e os pássaros, né, espécies de beija-flor, que atuam na polinização dessa espécie. É uma espécie nativa, né, o ipê? O ipê amarelo, sim, é uma espécie nativa, então a população votou e escolheu o ipê amarelo para ser o símbolo da nossa cidade de Fortaleza. Muito bom. E por que é importante a gente preservar as espécies nativas na nossa cidade? Ela atua para a gente manter essa identidade histórico-cultural, ambiental, né? Manter as espécies nativas, raiz daquele ambiente e evitar trazer as exóticas, né? Quais os benefícios de a gente deixar a cidade mais arborizada? A gente vai ter uma melhoria, né, da temperatura da cidade, vai mudar o clima da cidade, né, deixar a gente mais fresco, as árvores dão mais sombreamento, então aquela caminhada, aquele passeio de bicicleta com a cidade mais arborizada, é claro que é muito mais agradável, além de que também vai ajudar na infiltração de água no solo, manter aquele solo fixado, evitar problemas maiores com os períodos chuvosos, com as chuvas mais fortes, então assim, só traz tudo de melhor pra gente. A jornalista Paula Candice é uma apaixonada pelos ipês desde criança. A Paula é um exemplo de uma pessoa que é apaixonada pelos ipês. Fala da tua relação com essa árvore. Na minha família a gente tem uma tradição muito grande de cultivar plantas, né? E aí a gente tinha jardim, quintal em casa. E era fácil você encontrar, antigamente aqui em Fortaleza, nas casas, as várias plantações de ipês, de acácias. Então, até hoje, se você nesse período, a partir de 22 de setembro, né, que é quando inicia a nossa primavera, você começa a ver a florada dos ipês, das acácias, dos flamboyantes. Então, essa relação é uma relação afetiva mesmo, né, e que já vem desde pequenininho. Vem acompanhando, observando. Então, fala pra gente a importância de se preservar essas árvores na nossa cidade. Hoje Fortaleza é considerada a cidade dos ipês, né? Então no país todo a gente tem essa tradição dos ipês também. Então para a gente preservar, além de um ato cultural, histórico, né? A gente está garantindo a melhoria climática, a gente está garantindo que a cidade continue sendo essa cidade reconhecida pelas cores, pela alegria. A gente manter uma característica histórica, cultural da nossa cidade. Em 2021, segundo o Plano de Arborização de Fortaleza, entre maio e setembro foram plantados 1.626 ipês pela cidade. Viviane, fala sobre o Plano de Arborização de Fortaleza, como foi que surgiu a ideia, como foi feito, o que foi pensado nesse plano. O principal objetivo do plano de arborização é que a gente consiga fazer essa melhoria no ambiente natural e construído da nossa cidade, uma vez que nós somos urbanizados. Então a gente entende que a arborização ela é fundamental para que a nossa cidade ela respire,
que a nossa cidade ela consiga estimular o meio ambiente. Ainda mais porque é muito quente, né? Exatamente, o conforto térmico é um dos principais motivos e objetivos do plano de arborização de Fortaleza. São 7 projetos dentro desse plano. Isso. O programa de arborização, né, que é um plano, ele institui metas, institui vários critérios e dentro desse programa a gente tem 7 projetos. E o que eu gosto de destacar, que é aquele feeling com os nossos cidadãos, é a questão do árvore da minha calçada. Esse projeto, você liga, o cidadão liga pra gente, a gente informa o local que está querendo fazer aquele plantio, a gente vai até o local, faz a vistoria, porque assim, não é só qualquer local que a gente pode fazer. A gente tem que verificar de acordo com a fiação, com a altura, se o local está apto ou não para receber aquela árvore e se tiver tudo ok, a gente faz o plantio. Se não, a gente faz uma sugestão ali de um local próximo e aí é onde eu entro com a questão da responsabilidade compartilhada, porque o cidadão vai ficar responsável por aquela planta, naquela árvore que a gente plantou. Então a gente tem essa troca, né? Essa questão de mostrar que tanto a administração pública, bem como o cidadão, é responsável pela nossa arborização. Um papel importante nisso, né? E o cidadão é orientado a como cuidar dessa planta? Orientado, como cuidar, todos os critérios, desde poda, que precisa de autorização, a gente explica tudo. No que a gente avançou já para tornar a cidade mais verde? A primeira coisa que eu gosto de destacar é a questão da conscientização dos nossos cidadãos. Com esse nosso plano de arborização, a gente conseguiu sensibilizar, né? E além de tudo, nós da administração pública estamos tendo assim uma preocupação em todo dia a gente faz plantio. Então, realmente é que a gente cresça a população arbórea da nossa cidade. Vamos voltar a fazer contato com a arquiteta Ariane Lima. Ariane, a gente viu a importância dos ipês amarelos para a nossa cidade. Como as áreas verdes no espaço público influenciam na qualidade de vida da população? Nesse programa, vimos como é importante os ipês amarelos para a cidade, né? E os espaços públicos verdes, eles trazem uma qualidade de vida assim indescritível. Essa coisa do parar, do se conectar com a cidade, sabe? Os espaços verdes, eles trazem esse local onde podemos dar um respiro. Eu vejo muito, era muito comum as pessoas saírem para shoppings, né, em outros locais fechados, como meio de entretenimento. E hoje não, estamos vendo que um local aberto, um local arborizado, onde há a possibilidade de poder sentar no banquinho e conversar com os amigos, onde, sei lá, você quiser jogar xadrez. A arquitetura antiga e a arquitetura contemporânea pode sim ser trabalhada em conjunto. Uma não exclui a outra. A cidade ela vai crescendo e o crescimento ela é marcada por esses edifícios, certo? Então você não precisa apagar uma história de arquitetura ou de urbanismo para dar continuidade na cidade, na arquitetura, certo? Elas podem ser trabalhadas de forma conjunta, mesmo quando reformas de patrimônio. Eles podem se casar e construir uma nova identidade até da cidade. Podemos dar novos usos àqueles espaços, àqueles locais. O local que mais me traz uma memória afetiva aqui na cidade, não tenho como deixar de dizer que é o Montese. Sou nascida e criada lá. O sentar na calçada, conversar com a família, ou então ver a bodega do seu Zé ali funcionando na frente da casa da minha avó. Eu gosto muito de acompanhar o que as pessoas estão fazendo. Algo que me fascina como elas vivem a cidade, né? Como é que elas andam na calçada e aquele senso de comunidade também, sabe? Pode ser que
eu me conecte com você naquele espaço da cidade e você não tenha nada a ver comigo, mas a gente está trazendo uma coisa diferente uma para outra. Urbanidade para mim é isso, viver a cidade, é pensar a cidade, é conversar, viver isso além dos prédios também, além do ambiente privado, do ambiente fechado. A urbanidade é isso para mim. O programa Urbanidade de hoje está no final. Mas pensar a cidade é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias e é por isso que a gente está aqui. Nossos episódios estão todos no canal do YouTube da TV Diário. Confira. Até a próxima.